Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui no canal pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte do apito final aí com o Neto falando tudo aí sobre esse jogo, né? Onde o Flamengo venceu o Palmeiras fora de casa por 2-0, um gol de Arrascaeta e um gol de Ayrton Lucas. E o Flamengo conquistou esses 3 pontos tão importantes fora de casa. E também vai falar sobre os lances polêmicos. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Pênalti ou não? Não, você não. Você não. Pra você, foi pênalti ou não? O pênalti marcado a favor do Flamengo, não. Pra você, vovô. O pênalti a favor do Palmeiras foi. Não, só o pênalti do Flamengo. Não foi. Pra você, Maria. Não foi. Não foi. Pra mim, eu vou falar uma coisa. O que o Godoy vai falar, e a gente tava conversando, eu penso igual. Daquilo que foi dado tanto de pênalti, vamos colocar, de tirar os melhores momentos, vamos colocar só esse lance do pênalti, porque ela é muito importante em relação a que o Godoy tem que falar do pênalti que o árbitro não deu, né? Tem aí ou não? Então vamos lá. Antes do Godoy, pra você, foi dentro ou fora da área do Varela? Dentro. Pra mim, fora. Pra mim, dentro. Fora. Fora, pra você, Pra mim e vovô. pro VAR, porque já saiu o áudio do VAR. Vovô. Em cima da linha, pênalti. Tá. Godoy, esse lance, o que eu fiquei vendo na Globo com o Luiz Roberto é que não tinha câmera pra mostrar. Não tem uma e imagem. aí, os caras do VAR chamaram ele pra ele ver lá. Pra mim, ele tá com o pé direito dentro do corpo. Mas a mão tá fora, cara. Sim, nessa imagem mais baixa, fora da área. Na imagem aérea, dentro da área. Aqui, Sim. essa imagem dentro da área. Essa imagem dentro da área. E nessa imagem, fora da área. Tá. Então veja a diferença, a dificuldade que o pessoal do Qual VAR é a teve sua? para confirmar. Pra A mim, sua visão, pra mim, aquilo de árbitro que você tem. Pra mim, fora da área. Tá. Fora da área. Só que o interessante é a reação do jogador. O Varela ele vai lá bolar onde que ele estava. Aí ele vai em cima da linha. Tá, em cima Então da linha, ele tá pênalti. mostrando. Ele mesmo está dizendo que foi Eu pênalti. acho que essa imagem é a melhor que tem. Ele mesmo está dizendo que foi pênalti. Então aqui, ó, a bola está batendo no braço esquerdo, não no Não, braço. braço esquerdo, no braço cotovelo do esquerdo, braço não esquerdo. no braço direito. Isso o mesmo, braço é. esquerdo ele está girando o corpo, o braço está mais fora ainda. Né? Essa imagem dá a impressão de ser dentro da área. Na imagem mais baixa, então, a Mas dificuldade que o VAR teve você em como termos árbitro, de tecnologia. Você como árbitro, Para mim, fora da área. você ainda acha que Dentro tá dentro da área. Na área ou na risca? Na risca, Tá. pênalti. Então, Tá. dentro da Aí, área. Theo, ó, vai. Eu concordo com o Godoy, essa aí é fora. Mas se você pega na imagem mais aberta, ele tá em movimento. Essa aí, ó. E depois ele pula aí, ó. Ele tá, ó, levantou, ó, pra mim dentro, Levantou. ó. Sabe que eu, ainda sabe, tá. Sabe que eu observo que não tá? Pela linha. Sim. Então, mas olha o pé dele, ó. Não, mas você faz ele, uma... Ele tá no meio, não, ó. Mas, ó, eu vou dar do jeito que eu olho, tá? Não tem que ser do jeito que eu. Eu olho tudo aqui. Eu consigo olhar tudo. Ó, parou aí. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho. Aí parou. Volta só um pouquinho. Volta só um pouquinho. Aí, cara, eu acho que ela não tá dentro. Então, Eu acho que pra mim, não. Essa imagem, quem olha nessa imagem vai ficar com, a impressão de difícil, dentro. É difícil. difícil. E é um absurdo não ter outra Então imagem. vamos lá. Sim, mas não tinha e eles tiveram que tomar a decisão. Vamos lá. Pelo que foi mostrado. Ele teve vai que tomar dar a o pênalti, decisão. certo? Aí que eu vou te perguntar. Calma, Godoy. Se estressa. Na dúvida... Lembra que já você falou não pra tinha mim? Ele Numa confirmou falta, o acho que do jogo passado, ele deu o pênalti. Aí, ele foi esperto nesse sentido. O que acontece? Se o VAR acha que foi fora, chama ele. Sim. Mas daquilo que as câmeras não conseguem mostrar, ele teve que ir lá pra ele ter autoridade pra dar o pênalti. Foi isso ou não? Para ele ter segurança para marcar o pênalti, Tá. porque ele marcou na hora, né? Isso, ele marcou. Ele marcou na hora, prevaleceu a interpretação dele. Certo. Certo? E Porque aí- a tecnologia não salvou ele. O VAR ferrou ele, né? Não, então, porque aí o VAR... O VAR ferrou ele, o VAR né? não ferrou, Porque, né? porque assim, o VAR falou assim, não foi. Não. Pra que o VAR chamou ele? Não, Se ele talvez... já deu. Por O quê, VAR Godoy? ferrou ele. O VAR falou assim, não foi. Será? Foi, eu vou ler aqui. Pode ler, pode Era ler. o Wagner Hillway no VAR. Pode ler. Quem era do VAR? Só, vai lá, pode falar. Ele Wagner. gosta de apitar Lê jogo, ele agora. gosta. Ele falou assim, abate por ser um lance fino, porque assim, o protocolo, o Godoy sabe disso. Nesse caso, se o VAR tem certeza que o lance foi fora, não precisa rever.
Ele só fala assim, o lance foi fora e Acabou, acabou. certo. Não precisa ver, mas ele faz o seguinte, Abate, por ser um lance fino, eu poderia já recomendar a revisão direta. Mas por ser um lance fino, eu acho melhor você dar uma olhada comigo, revisão para fora da área, ok? Aí ele vai lá, E fica ele dá o 6 gol. minutos vendo, vai, volta, vê de novo. Tudo bem, mas vê de ele novo. dá o gol. Aí ele faz o seguinte, ele Dá o responde, pênalti. o Abate Não, desculpa, responde ele dá o o seguinte, pênalti. ele fala assim, o jogador tá dentro, o pé está mais dentro da linha, o corpo todo em linha. Não tem outra imagem? A tendência é que o jogador esteja dentro, vou manter o pênalti. É isso que ele responde. Godoy, parabéns pra ele. Interpretação dele. Ele marcou na hora. Ele marcou na hora. Aí o Huawei está se baseando em quê? Nessa imagem aérea, que dá a impressão, o Huawei fala, dá a impressão de O fora. VAR é xereta, ele quer trabalhar. Sim. É. Aí ele falou, pô, eu já conheço quem está no VAR, já conheço quem está no VAR e foi por ele. Ele já Certo. tinha marcado, a imagem não ajuda, não salva. Parabéns pra ele, pra mim. Assumiu, certo ou Assumiu. errado, ele Certo. assumiu. Agora a decisão inicial. Na bom. transmissão Mas na tem outra uma ele imagem. pipocou. Calma, cada Na um tra- por vez. Na transmissão tem uma tem imagem. aí? Tá. Na transmissão tem uma imagem que pega o lance Na olhando Globo. a linha, Tá. a linha. E aí, no meu entendimento, o jogador estava em cima da linha. Esse lance não foi mostrado na checagem do VAR. Tá. Esse lance não Essa foi imagem. mostrado. Essa imagem. Vamos lá. Agora a gente tem o segundo lance, Godoy, Theo José, que por sinal amanhã tem jogo aberto. Tem jogo aberto meio-dia na TV Sucesso, a sua Band em Goiás. Estarei ao lado da Tandara Reis. Tandara Reis. Tandara Tandara é Reis. casada, solteira? A Tandara tá casando. Tá casando? Tá casando, já tá morando. Você Já vai está ser- morando junto. Você vai ser padrinho? Não, acho que não. Então tá bom. Se você não convidar ele pra padrinho, você tá fora, bem. É o seguinte, pra mim, pra você, foi pênalti, Theo, esse do Não. Alexandre em cima do Não. Vitor Roque? Pra você, Quesada? Não. Pra você, Marília? Não. Godoy? Pra mim não foi nada. Não, pra mim também não foi nada. Mas- Mas entramos naquilo que está acontecendo no Brasil, né? Que é, ó, colocou a mão. Esquerda. Colocou a mão. é. Com que intenção que ele coloca a mão? Para tirar o jogador adversário da disputa da bola e eles ter vantagem na disputa da bola. Porque não tinha necessidade nenhuma dele colocar a mão no adversário. Então ele coloca a mão com a intenção de obter uma vantagem. Aí entra naquela... Teve impacto ou não teve impacto? O Vitor Roque se jogou. É claro que o atacante vai se jogar. Sabe o que a Globo fez no lance com o Luiz Roberto? Tava Luiz Roberto, acho que Paulo Nunes. E mais um que eu não me lembro. Kleberson. O Kleberson. Não sei, não, pra mim acho que não era o Kleberson. Acho que era o Júnior. Acho que é o Júnior, monstro, maestro Júnior, maior de todos. Colocaram slow motion em tempo normal. O slow motion é Parece. pênalti. Mas no tempo normal não é Sim, nada. Não, eu sei, mas a televisão nunca. A Marília Globo sempre nunca fez fala. isso. Agora faz. A Globo nunca fez isso. E eles fizeram isso, ó. Slow motion, pênalti, meu irmão. Sim. Mas na jogada normal, pra mim, não. Sim. Certo? Isso. Pra você, Isso. Nos padrões do Brasil. Pênalti. Pênalti. certo. Vamos lá. É o seguinte, agora a gente tem o outro lance para que você possa colocar em relação ao lance que Pênalti que foi que tá marcado a todo favor mundo do- tá arrebentando. aí, Tá aí, ó. ó. Não fala antes, não. Theo José. Não, se eu falei que o outro não foi, esse não foi nunca. Esse Cara, não foi nunca, Cara, meu Deus do céu. ó, dá um pênalti desse. Ó o braço dele como vai lá pra cima. Ó, ai, meu Deus, vou morrer. Dar um pênalti desse você tá é de como brincadeira. hoje o Pascoal disse lá na ESPN. Nunca chutaram uma bola, nunca jogaram bola, não é profissional não. Nunca chutaram uma bola, não sabe o entendimento do que é uma falta. É uma vergonha. É uma vergonha dar um pênalti desse. Vovô Quesada. Eu estava na transmissão da Rádio Bandeirantes, disse que não foi, só que eu acho que o zagueiro do Palmeiras tem que ser mais inteligente, né? Porque não tem que dar motivo para arbitragem. Ele não disputa a bola. Só estou fazendo um comentário do Mas que eu futebol acho. é contato, né? E vários lances já aconteceram no Campeonato Não, mas Brasileiro. foi pênalti, vovô? Não foi. Então tá, é só isso que eu quero saber. Marília Bom, Ruiz. no Não meu pode entendimento comentar. de futebol, sempre falo isso, acho que futebol é jogo de contato, mas eu vou dizer, se você deu parabéns para ele que da outra vez ele não pipocou, dessa vez ele pipocou bonito. E o Wagner Huey fez tudo que, segundo a comissão de arbitragem, não se pode fazer, que é não cantar o que ele tem que assistir. Ele pode até chamar para uma revisão
mas ele não pode dizer o que ele tem que ver. Olha como disse Rapidinho, vou ler. pode ser que Abate, venha rever. O defensor fez movimento claro com o braço. Recomendo revisão para possível penal. O impacto, você vai me ajudar a avaliar com o que vi no campo. O atacante ia passar, ele abriu o braço contra a passagem do atacante e não disputou a bola. Aí o Abate vai lá e fala assim, o atacante teria toda a condição de pegar a bola. O jogador coloca o braço e impede. Ele puxa o jogador, vou dar pênalti. Atento. Godoy, o que você pensa? Bota aqui, gente, no telão. A gente tá Quer falando cortar? isso aqui, pô. Quer cortar para lá? Não, quer cortar quando mandar. Qual a intenção do Murilo? Impedir a vantagem do adversário. Por que ele faz o movimento de braço? Impedir a passagem. Ainda usa a mão, passa a mão. Ah, não segurou, não foi forte. Qual foi a intenção do Murilo? Impedir que o jogador adversário levasse a vantagem. Impedir, né, pênalti? Impedir a vantagem, usando o braço, a trajetória. Pênalti. Portanto, para os nossos padrões, em termos dessa linha de raciocínio, de espaço, até melhor, disputar Godoy, espaço, de disputar espaço. Volta um pouquinho aí, Robson. Quem tá aí? Olha como é que ele cai depois. Não, a queda. Olha como é que ele cai depois. A queda. Só um minuto, vai lá, ó. Não se preocupa com a queda, se preocupa com a ação do defensor. Parou. Qual é a volta um intenção? pouco. Qual a intenção do Murilo? Peraí, Godoy, peraí. Volta um pouquinho. Parou aí. Qual é a intenção do Murilo? Teve impacto ou não teve impacto? Aí, então, O que o Quesada falou é legal, velho. não se preocupe com a queda. O que você falou? Mas teve impacto ou não teve impacto? Não se preocupa com a queda. A queda é consequência. Se ele vai fantasiar ou não, você lembra contra o Corinthians? Pisou no pé dele, ele caiu, marcaram o pênalti. Qual é a intenção do defensor? Qual a intenção do defensor? Beleza. Qual a Mas é a intenção mesma do coisa do defensor? Vitor Roque, não é, gente. Certo. É assim, estão acabando com o futebol. Não, isso Tudo é- bem, tipo assim, no padrão do Brasil, estão acabando com o futebol, Tudo bem, gente. mas aí vem daquilo Estão que o acabando com o futebol. Aí vem aquilo que o Quesada falou. O Murilo também foi juvenil. Não dá motivo. Concordo. Não tem motivo. Jogo com o VAR. O brasileiro ainda, o jogador não aprendeu a jogar com o VAR e o árbitro não aprendeu a apitar. Então É nós isso estamos aí. tendo esse tremendo choque de hábitos e costumes. É isso aí. Então, seria considerado e deveria ser considerado um lance Só, normal. Godoy, só um minuto. O Gabi, direto. Ancelotti tá vindo. Vamos lá, Gabi, chegando. com você. Né, do pênalti no Arrascaeta. Vou soltar essa imagem com o áudio do VAR. Ainda não ficou pronta do Varela, mas vamos colocar do Arrascaeta para ouvir qual foi a compreensão, o que os caras entenderam. Vamos lá. Pra mim, ele tem contato de gás, só isso que eu vejo. O jogador já vem, já abraçou. O jogador abraçou. O impacto a gente não conseguiu medir exatamente. Mas o defensor foi e fez um movimento claro com o braço em direção ao peito do atacante. Abate, te recomendo revisão. Te recomendo revisão para possível penal, ok? O impacto, aí você vai me ajudar a avaliar com aquilo que você teve do campo. No entanto, o defensor, o atacante ia passar e ele abriu o braço e interrompendo a passagem do... Interrompendo não, ele abriu o braço contra a passagem do atacante, ok? Eu vou te mostrar. Ok, o jogador pega, puxa pela barriga, ok. O jogador atacante teria toda a condição de ir pra frente e pegar a bola. Para na segurada. O jogador bota o braço. Um pouquinho antes. Pede o atacante, só que me dá um loop maior, me dá em velocidade normal. Sim, vou te dar. Eu já vi o braço, só me dá em velocidade normal. Me dá velocidade de futebol. Me dá velocidade de futebol. Dá velocidade de futebol de novo. Tá, vou te dar outro ângulo também, se você precisar. Isso, me dá outro ângulo da diagonal. Ok, ele puxa o jogador, isso, velocidade normal, ele impede sim, o jogador teria possibilidade de prosseguir na jogada. Deixa eu ver. Olha lá, botou a mão, sim. Depois o jogador solta as pernas, no entanto, né? No entanto, Sim. o braço tá na passagem da corrida. Ok, dá em velocidade normal, só pede velocidade normal, ok? Olha lá, velocidade normal, isso. Dá um loop maior, Ok. Pênalti prudente, jogador puxa de forma prudente, vê a tática. Ok, é promissor. Vou te dar a tática na 1650, Isso. Confirma o número do defensor também. Já. Ele tá segurando e analisa a tática. Isso. Ok. Número Ok. de jogador pela 8B, tá? Ok, pra mim quando tá com a atenção, olha lá, ele segura. 26. Ele pede o jogador de... Ele não é o fato só de segurar, ele impede o jogador de prosseguir. Esse aí é o impacto da sim. Tem o impacto do jogador, ele impede o jogador de prosseguir de forma prudente. Ok. Jailson, quem tá na chuva para se molhar? Eu quero... Vamos, bem-vindo. Uma frase nova. Bem-vindo. E nada óbvio. Não é? Eu quero ouvir a sua opinião polêmica. Por que polêmica? Você falou que ia dar uma opinião polêmica do pênalti. Não, então, a questão é a seguinte para mim. Eu não acho nenhum absurdo a penalidade ter sido marcada.
Esse é o primeiro ponto. Qual? Essa do Arrascaeta. Eu não acho nenhum absurdo. Só que, aí eu vou pro segundo e pro terceiro ponto. O segundo ponto é que eu não marcaria. Eu não marcaria o pênalti. Você não condena, mas se a decisão fosse sua, você não daria exatamente. Eu não pênalti. condeno que a marcação do pênalti, tendo em vista o que acontece no futebol brasileiro, semana após semana, só que pelo impacto é um particular meu, é a minha opinião. Eu não marcaria de acordo com o impacto que foi. Mas eu não acho nenhum absurdo a marcação desse pênalti. Para mim ali, o Arrascaeta realmente ele dribla o Murilo, tem o braço ali do Murilo, óbvio que não vou discutir com a imagem, só que para mim só não era o suficiente para o Arrascaeta, enfim, cair ali e ter a marcação do pênalti. Só que, repito, eu não acho nenhum absurdo esse pênalti ter sido marcado. Você gosta muito de futebol real, é um defeito seu. Ah, é? Sim, porque é óbvio que o Arrascaeta se atirou. Sim. Mas é óbvio que no futebol brasileiro, se houvesse um jeito de medir quantas vezes o jogador se atirou, eu podia seguir no lance sem que fosse prejudicada o seu andamento, porque aqui tem uma segunda questão para mim. Uhum. É óbvio, como você disse, a gente não vai brigar com a imagem, o Murilo coloca o braço ali. Mas ele não foi prejudicado? Não, sério. Você acha que ele perdeu quantos milésimos de segundo com o braço do Murilo ali para chegar na bola? Segundos suficientes para o Piquerez chegar na cobertura. Então você acha que não houvesse o braço ali, ele teria espaço suficiente para finalizar? Sim. E não haveria cobertura? Tá bom, então discordamos mais uma vez. Pelo drible, ele dribla o Murilo, num drible em que o Murilo não tem nenhuma chance de chegar na bola. Olha só, o drible ali, se ele não vai com o braço, ele não chega de jeito nenhum. E o Arrascaeta ali, o próximo toque na bola era a finalização. Sabe o que eu acho? Depois de ver hoje o pênalti marcado pro Grêmio, e aí, muito na teoria do que o André fala, mais uma como compensa reclamar, porque o Grêmio vem reclamando de arbitragens, algumas vezes com razão, outras sem razão nos últimos jogos. Mais uma polêmica, eu não acho nenhum absurdo também ter sido marcado. Aquele pra mim, a escola dinamarquesa não ensinou ao Bright White como cavar um pênalti direito. Tá bom. Aquilo ali pra mim é uma das coisas mais assim, aquele se atirou e aquilo não dá pra marcar. Não, mas vamos voltar aqui. Mas esse lance é muito diferente, Birra. É muito diferente, aquele não dá pra marcar. Esse lance pra mim, acho que dá. vendo como é o futebol brasileiro, e aí eu concordo muito com o que o Jailson disse, a quantidade de vezes em que o jogador não é derrubado, mas é tocado na área e por isso vira pênalti, esse lance tem que ser marcado. Eu acho que não é pênalti no futebol verdadeiro, mas importa o padrão. Então, como o padrão é marcar o pênalti, eu concordo com a marcação do pênalti, mesmo achando que o Arrascaeta se atirou e que ele podia chegar na jogada. Na boa, pra mim, isso é muito pênalti no futebol brasileiro e na Premier League. Porque esse é o lance em que o zagueiro se recusa... Na Premier League tomaria o amarelo. Não, mas o Murilo se recusou... O Arrascaeta. Tudo bem, mas talvez eu entendi também. Eu entendi já. Mas talvez na Premier League o atacante não forçaria essa queda. Mas o Murilo... O Arrascaeta vendeu o pênalti tão bem que ele até grita. Dá pra perceber que ele grita. Só vê a entrevista dele depois do jogo. Mas assim, tirando a parte teatral do Arrascaeta, o Murilo não tinha chance de chegar na bola. Não tem disputa de bola e ele estica o braço depois que o Arrascaeta tinha passado. Deixa eu falar uma coisa sobre o futebol, que não importa... Não foi uma obstrução Ele corre o risco de ter um pênalti que não foi pênalti marcado ao colocar o braço no dedo. O Murilo foi na malandragem. O Murilo foi na malandragem pra mim, que é o seguinte, ele bota o braço pra impedir que o Arrascaeta continuasse o movimento, só que ao mesmo momento que ele bota o braço, ele tira rapidamente e deixa escorregar para não valer que aquilo ali seria o suficiente para Arrascaeta cair. Mas depois que ele faz a falta, ele solta como se não tivesse feito nada. Para mim, o absurdo é o Ramon Abate-Abel, que estava de frente com a velocidade do jogo, não ter marcado, porque ali na minha primeira impressão, vendo o jogo antes de qualquer replay, é de pênalti, porque o drible do Arrascaeta é desconcertante. Porque o árbitro, na cara do lance, vendo o contato, não marcou? Pô, mas aí é normal demais. Tem o Klaus, né? O árbitro não tinha dado um lance em que o Palmeiras reclamou do Vitor Roque com o Alexandro. E esse, pra mim, um lance bem diferente. Esse não foi nada. Eu não achei nada. Nada. Ali tem mão nas costas, mas sem nenhum impacto e não há drible em velocidade. Do Vitor Roque. Do Vitor Roque. Do Vitor Roque. E aí, por essa reclamação, ele pode ter sido condicionado a tal da lei da compensação. E já tem uma outra questão do Vitor Roque aqui, mas são lances diferentes. Tem outra questão do Vitor Roque aqui, que eu, enfim, vendo assim os jogos do Palmeiras e tudo mais, é que o Vitor Roque, depois daquele pênalti lá que ele
Foi contra quem aquele pênalti que ele deixou a perna justamente para ser derrubado? São Paulo, que deu. Paulista. Foi no Paulista. Enfim, depois daquele lance e tudo mais, o Vitor Roque ele tem essa tendência a forçar as jogadas. E eu acho que os árbitros já perceberam isso. E aí, tanto que em algumas jogadas hoje, fora da área, até não foi só a área de pênalti. Fora da área, o Vitor Roque forçando um pouco, esperando. Até teve uma hora que ele estava fazendo uma referência, ele não cai. E até o Silas brinca com a gente lá na redação e fala: ô Vitor Roque, ajuda o árbitro. Mas porque ele tinha caído numa do Léo Ortiz, o Léo Ortiz até reclamou. Exatamente. E é justamente, eu acho que o Vitor Roque já está nesse radar dos árbitros. Que é um cara que a arbitragem vai ter a tendência a não marcar as faltas. Eu acho que é esse ponto do Vitor Roque também. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos no começo do vídeo aí, né? Neto aí defendeu o Flamengo e falou ali, né, que o pênalti do Palmeiras não era para ser marcado porque ele acredita que foi fora da área. E o lance ali, né, do pênalti de Arrascaeta, né, ele acredita que foi pênalti sim, porque o jogador do Palmeiras ali, ele foi, né, imprudente, né, ele acabou segurando o jogador do Flamengo, Arrascaeta ali, e ele sabia o risco, né, de que se pegasse o jogador ali, né, de uma forma ali, poderia causar pênalti, né. E por que ele botou a mão? Porque ele não tinha velocidade de parar a Arrascaeta. A Arrascaeta tinha passado. Então ele acabou colocando a mão ali. A Arrascaeta não foi besta, né? Deixou o corpo e se jogou no chão, né? Então aí é a critério do juiz, né? Se ele marca ou não, né? Ele optou em marcar, né? É um lance muito complicado ali, difícil, né? Porque é decisão pessoal, né? Mas acredito aí que foi bem marcado. Qual a sua opinião, torcedor, sobre tudo isso? Comenta a opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.